Olá, começa agora o programa Projeto de Lei. Você vai conhecer as propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista. Substituir cães de guarda por sistemas de segurança informatizados, cuidar da saúde de idosos, uma cartilha para orientar sobre os perigos e consequências de uma queda, ou ainda a instalação de painéis solares em prédios públicos para diminuir os gastos com a energia. Esses são alguns dos assuntos debatidos pelos parlamentares e que podem virar lei. Animais no lugar de trabalhadores. Apesar de treinados, os cães de guarda, por exemplo, são obrigados a cumprir uma jornada de trabalho e, pior, se adaptar a diferentes comandos. Isso porque esses cães não têm nenhum laço afetivo com as pessoas com as quais fazem os serviços de segurança patrimonial. Mas um projeto de lei do deputado Feliciano Filho, do PEN, quer preservar os animais e substituí-los por sistemas de segurança informatizados. Veja aí. Cuidado com os cães. Maia, 4 anos, Max, 2, parecem brincar com o homem. Parecem. Os grandões da raça Rottweiler não brincam em serviço. Isso mesmo, serviço. Maia e Max trabalham como cães de guarda e foram contratados para a tarefa de uma empresa de segurança patrimonial. Os cachorros estão sempre na companhia de um vigilante condutor durante o batente. A rotina de trabalho deles é fazer rondas e alertar sobre qualquer situação que possa colocar em risco o patrimônio que estão protegendo. Quando o cachorro ele identifica uma pessoa que ele não está habituado a ver, então ele dá um certo sinal, né? Dá um certo sinal. Então, é esse sinal que a gente, tem como uma atitude suspeita, Maia e Max podem perder o emprego porque um projeto na Assembleia Legislativa visa proibir os serviços de segurança patrimonial com o uso de cães. Uma das justificativas do projeto é que os cachorros usados para esse fim não possuem laços de afetividade com o ser humano, por não terem um dono definido. Hoje, esses animais estão sendo tratados como coisas, Eles colocam os animais aí sob risco de vida, eles podem ser envenenados, podem ser mortos para o meliante para poder entrar e fazer o furto, o roubo. E também está gerando um certo desemprego. Eu acho que se as empresas colocarem ali câmeras, alarmes, eles terão muito mais sucesso e não colocarão risco de pessoas, o risco de vida das pessoas. Na Grande São Paulo, cerca de 600 cães são usados por empresas de segurança patrimonial que locam os animais de canis especializados em treinar os cachorros para o trabalho. O setor defende a atividade e apoia a regulamentação do uso de cães. Os cães que trabalham na segurança privada regular, eles são muito bem tratados. Eles são fiscalizados pelo vigilante que o conduz, eles são fiscalizados pelas empresas que contratam e pagam, e eles são fiscalizados pelos clientes tomadores do serviço. Os clientes que usam esse serviço, quando contrata, ele já especifica regras de controle e regras de respeito aos animais. Isso é muito comum, isso é um processo que acontece no sistema já há muito tempo. Esses serviços eles acontecem no Brasil há mais de 40 anos. O pitbull Tobias, de 6 anos, fazia a função de cão de guarda em um ferro velho de São Paulo, até o dia em que foi resgatado por uma organização de proteção aos animais e hoje tem uma família. O Tobias passou pelo menos a metade da vida trabalhando e desde que chegou aqui na casa do André, a cada dia vem aprendendo mais sobre o convívio familiar. Como é que era o cão que chegou de uma situação de trabalho e o Tobias hoje integrado com as pessoas da casa? Bom, o Tobias se mostrou agradecido, um pouco triste no começo, mas logo depois começou a se ambientar a casa, ao ritmo da casa, aos horários da casa. E se mostra um cão agradecido, extremamente dócil, calmo. Acho que a gente tem que ter a decência de pelo menos deixar esse lucro, essa busca do lucro exacerbado, pelo menos entre a gente ditos racionais, deixar os animais ditos irracionais de lado, pelo menos essa decência o ser humano tem que ter. Porque isso basicamente é isso. Imagina, um cão o cão não vai te cobrar direitos trabalhistas nenhum. A única coisa que ele te cobra é um pouco de carinho e alimentação. O
Brasil vai ser um país de idosos em 2030. A estimativa é do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, baseado em estudos realizados em 2015. Uma população idosa requer, claro, cuidados especiais. E pensando na qualidade de vida desses brasileiros, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, criou o projeto que prevê a cartilha sobre prevenção da saúde dos idosos. Uma das maiores preocupações com os idosos é a fragilidade do corpo quando chegam a essa etapa da vida. Os cuidados precisam ser redobrados em casa, nas ruas, nos transportes públicos e em outras situações, como quedas. Algo que frequentemente acontece. A situação fica pior quando os idosos se sentem independentes. Não querem depender de ninguém para fazer as tarefas diárias. Só quando eu venho fazer assim, exame que tem que trazer acompanhante. Aí eu trago. Mas fora disso eu ando, viro São Paulo só. Ando para todo lugar. Mas se cuida, né? Tem cuidado. Tenho cuidado. Eu não gosto de andar à noite. À noite não. Não, porque embaralha as luzes, sabe? Então eu gosto de marcar meus médicos mais para cedo, porque na cidade aqui eu não gosto de andar à noite. Andar à noite, se for acompanhada com meus filhos, tudo bem, mas sozinha não. Dona Ingeborg Godoy, de 87 anos, é um exemplo clássico do idoso saudável e independente. Gosta de desafiar os efeitos do tempo. Não é qualquer jovem que consegue acompanhar a rotina dela. Dona Inger, como gosta de ser chamada, só tem uma proteção contra acidentes em casa. Eu tenho medo de perder o equilíbrio. Então o que eu faço? Eu sempre seguro na lateral, aqui já tem, né, coisa para você segurar. No banheiro precisaria ter aquele negócio, mas não tem. Eu tenho tapete que é antiderrapante, então eu tomo banho ali, mas sem coisa de segurar. Eu sei que precisa colocar, mas até hoje não precisou nada, viu? Porque a senhora não caiu até hoje no banheiro. Ainda não. Segundo o estudo realizado pela Universidade de Chapecó, em Santa Catarina, os idosos caem mais em casa, local que deveria ser seguro, do que nas ruas. Os que moram sozinhos correm mais riscos e apresentam 10 vezes mais hospitalizações e 8 vezes mais mortes em decorrência das quedas. Quando a idade chega, é preciso mais atenção. O corpo já perdeu a força de antes e qualquer batida pode provocar a quebra de uma perna ou um braço, por exemplo. Situações que poderiam ser evitadas com cuidados simples, como explica o ortopedista Roberto Queiroz. A sala, por exemplo, evitar tapete. Evitar que tenha, porque o tapete você enrosca o pé e tropeça. Fio de telefone, objetos largados no meio de qualquer lugar. Isso também favorece a tropeçar. Cuidados com calçado, então de repente você não pode usar aquele calçado onde o pé pode escapar, então ele tem que ser fechadinho atrás. Cuidados numa cozinha, por exemplo, então subir, pegar um banquinho para pegar alguma coisa no armário, pode cair. Banheiro, um local muito frequente de queda, porque no banheiro muitas vezes é escorregadio e na hora de tomar banho. Então se você não tem aquelas barras de segurança que pode ajudar, na hora de tomar banho e mesmo um tapete antiderrapante, isso ajuda. Porque a maioria das quedas caem são dentro de casa mesmo. O banheiro é um lugar que vira e mexe, cai. Por isso, um projeto de lei de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, se aprovado, pretende criar uma cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos. 2040, então está muito próximo, perto de 50% da nossa população vai estar nessa faixa ou próximo dessa faixa de idade. O objetivo é uma cartilha que faça orientação, desde orientação de saúde, mas orientação especial em locomoção, orientação especial na forma que o idoso deve também cuidar da sua saúde, não só no sentido curativo, mas no sentido preventivo, na questão do lazer e orientar os órgãos para que trabalhem, para que orientem, para que o idoso possa ter uma vida cada vez mais longa e também cada vez com mais qualidade de vida. Vamos a um breve intervalo e na volta você vai conhecer novas propostas para melhorar a vida do cidadão. Como uma lei para implantar uma semana de prevenção às doenças vasculares. Ou ainda, crianças com a intolerância à lactose devem receber leite especial. Aguarde só um instante, nós voltamos já já.
Bom, estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Você sabe que problemas vasculares podem levar à morte? Pois é, para prevenir e também orientar a população dos riscos da doença, o deputado Gil Lancaster, do Democratas, pretende instituir uma semana estadual de promoção da saúde vascular. Passado o susto, Cláudia conta o pesadelo que viveu há pouco mais de 3 anos. Com fortes dores nas pontas dos dedos dos pés, foi internada e o diagnóstico não podia ser pior para ela. Começou sentindo dor na ponta dos dedinhos, em todos os dedos, uma dor assim que não podia encostar nada, nem a meia, que já doía, uma meia de nylon doía. E aí que eu acabei indo para um pronto-socorro e descobrindo que eu estava com uma circulação e que poderia até perder os pés, ter que amputar por causa da má circulação. Um projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, quer chamar a atenção exatamente para este tipo de sintoma e estabelece a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. O objetivo é promover a prevenção e diminuir custos com o tratamento das doenças causadas pela falta de circulação. Tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, colesterol alto, má alimentação e sedentarismo são fatores de risco para as doenças vasculares. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje quase 58 milhões de brasileiros já são doentes crônicos. Doença vascular é a alteração dos vasos sanguíneos e também pode ser causada por herança genética. Este cirurgião vascular alerta para os perigos. Muitos pacientes não têm a informação de que está desenvolvendo alguma insuficiência nas veias das pernas, porque ele ainda não tem sintomas. Na fase inicial das varizes em membros inferiores, o paciente às vezes tem uma compensação de alguma forma e ele não está inchando a perna ainda, não está surgindo inflamações na pele, com riscos de eczemas ou pigmentações, então ele ainda não despertou para esse problema. Não é? Da mesma forma que nas artérias, está havendo um espessamento, ou está havendo uma degeneração, ou está surgindo um aneurisma, e esse paciente não sabe que tem aquele problema exatamente porque no começo às vezes não há sintoma nenhum. O diagnóstico hoje ele é minimamente invasivo. Hoje nós com exames praticamente não invasivos como o ultrassom, Doppler, o ecodoppler, nós conseguimos ter um índice de diagnóstico muito alto. Cláudia acredita que ter uma semana no calendário para falar sobre o assunto pode salvar vidas. Há um tempo atrás estava no metrô e a pessoa estava segurando assim no ferro. E aí, de repente, ela fez, tenho que soltar, porque começa a me formigar a mão. Isso é má circulação também, entendeu? Se ela tivesse um alerta visto na televisão, em outros lugares, ela saberia. E iria atrás, né? Não ia deixar para até chegar num caso grave como o meu. Mães de crianças com intolerância à proteína do leite de vaca enfrentam dificuldade em encontrar nos postos de saúde o leite em pó especial que era distribuído gratuitamente. Projeto de lei do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB, quer transformar e obrigar a contínua e também a distribuição em todo o estado desse tipo de leite em pó para crianças até 2 anos de idade. Oi, que bonito. É, filho. Que é isso? É o trenzinho? Que cor é esse trenzinho? Hein? Verde. Davi é um garotinho muito esperto, adora carros e fala bastante. A chegada dele foi muito esperada pelos pais, mas ele deu um susto na família. Quando Davi tinha 4 meses, Adriana percebeu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Adriana, como foi? O que ele tinha? Quais eram os sintomas? Então, né, o Davi, desde que ele nasceu, na verdade, com 2 semanas de vida, ele tinha dificuldade para mamar, né? Eu amamentava, ele tomava só o leite materno, mas ele chorava muito para mamar, né? Ele recusava o peito, então mesmo às vezes horas sem mamar, ele parecia que não tinha fome. E aí, obviamente, né, parou de ganhar peso, tudo isso. Chorava muito, dormia mal, que era tudo sintoma de refluxo. Começou a ter diarreia também.
dermatite, sempre um bebê muito irritado, que não ganhava peso. Aí a gente começou, né, primeiro assim, era cólica, é normal, vai passar, né? Aí passou os 3 meses, que é a fase normal da cólica, e não melhorou. Aí com 4 meses que a gente foi atrás mesmo de uma consulta especializada, e aí fez o diagnóstico mesmo da alergia à proteína do leite, né? Se a criança não consome a proteína, o que acontece? Vai comprometer o desenvolvimento dela, de peso, de estatura, né? Então aí a gente percebe que o crescimento é um crescimento mais lento. Não vou dizer para você que vai ter retardo mental, não, mas em comparação à criança do percentil 50, que é a média de desenvolvimento, ela vai estar abaixo. Se ela não consumir um alimento que é rico em cálcio, e aí a proteína, né, o leite de vaca ainda é um dos alimentos mais ricos em cálcio, apesar de tantas discussões que existem por aí, óbvio, aí o que você faz? Você antecipa com 4 meses a introdução do que a gente chama de alimentação complementar. Qual o diferencial dele? Então, ele é um leite que ele é à base de aminoácidos, assim, não tem nenhuma proteína íntegra do leite de vaca, é como se ele já tivesse sido digerido, digamos assim. Então, como a criança reage à proteína íntegra, esse leite tem os mesmos nutrientes, enfim, tem cálcio, tem tudo que precisa, só não tem a proteína íntegra. Cada lata custa em média R$ 170. Para uma criança com quase 2 anos, como é o caso de Davi, e consome 8 latas por mês, o total com gasto foi de R$ 1.360 que os pais precisaram pagar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que desde 2007 distribui de forma totalmente voluntária 3 fórmulas de nutrição para pacientes com alergia à proteína do leite. Nenhuma delas faz parte da Relação Nacional de Medicamentos definida pelo Ministério da Saúde. O governo paulista utiliza recursos próprios do Tesouro para oferecer os produtos. Acho que deveria ser igual, por exemplo, um remédio de hipertensão, um remédio para diabetes, que se a pessoa não toma, ela tem prejuízos para a saúde que todo mundo conhece. O leite, para quem é alérgico, é a mesma coisa. Então, não acho que é uma coisa que tem que ter um atendimento especial. Eu acho que tem que ser disponível sempre. O projeto de lei 67 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, do PRB, quer tornar obrigatória, gratuita e contínua pela Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo a distribuição de leite para crianças com até 2 anos que tenham intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que é uma prioridade, né? Tem que ser, porque é a alimentação de um bebê, né? É uma coisa que... É o que eu falei, não dá para voltar atrás o que eles perdem com isso, né? E o desespero de uma mãe que não consegue dar um alimento para o seu filho, né? Se ele tem menos de 6 meses de idade e não tem o que tomar, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma disponibilidade garantida, né? E não essa coisa de ser poucos lugares, contando... com essa possibilidade que muitas vezes falta, né, normalmente no final do ano. Então, parece que você precisa fazer uma coisa especial para ter uma coisa que é prioritária, né? Vamos a mais um intervalo e na volta você vai ficar sabendo que já existe uma lei que proíbe estabelecimentos comerciais a determinar a cobrança mínima para compras com cartões de crédito e débito. Voltamos já. Nós estamos de volta com o programa Projetos de Lei. E agora vamos conhecer a proposta do deputado Marcos Damasio, do PR, que prevê a instalação de painéis solares em prédios públicos para diminuir o custo com a energia elétrica. 70% da geração de energia elétrica do país vem das hidrelétricas. Uma boa alternativa pode estar bem acima das nossas cabeças, lá no céu, a energia solar. Quando a gente fala de energia solar, nós estamos falando em aproveitar o que a gente tem de mais abundante e ainda de graça, né? Que é o sol, para transformar essa energia do sol, né? De alguma forma, aí no caso, né? Em energia elétrica. Tá? Então aí tem um equipamento que faz essa transformação. O uso da energia solar pode contribuir com o setor elétrico e proporcionar economia direta para o consumidor. Olha essa conta. O quilowatt de energia solar tem um custo de cerca de 13 centavos, contra o de energia elétrica, que é de 55, uma proporção de 4 por 1. Uma casa que consome 450 quilowatts por mês em São Paulo gasta, em média, R$ 250 de conta de luz. Com painéis de energia solar,
Este valor cai para R$ 65 ao mês. O PT acredita, os pesquisadores acreditam nisso, né? O sol é o futuro, né? O sol está aí. Hoje a gente tem a indústria automobilística também, tem carros híbridos, em que a gente tem fotovoltaico, elétrico e o motor a combustão. São projetos que Mercedes, BMW, Honda, enfim, todo mundo está buscando. Então, sem dúvida, não tem como fugir, né? Por espaço, para quem quer ir para o espaço, é energia solar que nós vamos ter que usar também. Então, é energia do futuro? É energia do futuro. Agora, cada caso é um caso, precisa de engenharia, né? Não é faça você mesmo, não é aquele profissional pedreiro, como a gente chama, que vai instalar, não é eletricista, né? Então, precisa tomar esse cuidado. Quem está pensando em utilizar, hoje a gente tem legislação que vale a pena, porque gera crédito para o usuário, né? Agora, de qualquer forma, precisa entrar em contato com a concessionária, aí tem uma série de detalhes, uma série de detalhes, né? Só em São Paulo, os gastos com energia elétrica nas 19 mil edificações do estado chegam a custar 365 milhões de reais anuais. Um projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê a instalação de painéis solares para estes edifícios. O Estado está sempre construindo novos prédios públicos, né, escolas e uma série de outros prédios, né, de serviços para a população. Esses prédios públicos, tendo no seu projeto original e contemplando a economia de energia, eu acho que é algo muito importante para os cofres públicos, né? Apesar da energia solar ser limpa e renovável, é preciso ficar de olho no custo. Essa luz é de graça, ela vem do sol. Mas o problema fica na instalação, que aqui no país ainda é muito cara. Ela pode ser muito viável, né? Agora, para ser viável, você tem que ter condições de instalação, né? E ter ter que fazer um estudo, na verdade, da relação custo-benefício, né? Não dá para se dizer que em todo momento ela é a mais viável. É mais barata. Ou que seja mais barata, vantajosa. Uma coisa é certa. Hoje o nosso sistema de geração de energia, que é o hídrico, é o mais barato, né? Esse sistema, ainda dos sistemas de energias renováveis, que a gente tem outros sistemas, que teria eólico, teriam outras formas de gerar energia, né? O fotovoltaico ainda é o mais caro. Cada painel desse chega a custar R$ 2.000. Numa casa de 150 metros quadrados, por exemplo, são usados 10. Em 6 anos, o valor do investimento é recuperado. Bom, para encerrar, nós vamos conhecer agora uma lei de autoria da deputada Alicy Brandão, do PCdoB, que vai melhorar a vida do consumidor. Bom, quem nunca passou pelo constrangimento de ter sido recusado, né, o seu cartão de crédito ou de débito, porque o estabelecimento determina valores mínimos de compras? Desde janeiro, essa prática é ilegal, hein? Isso porque a Lei 16.120 de 2016 foi aprovada e garante ao consumidor escolher a forma de pagamento. A indignação ainda está nas ruas. Eu acho errado isso aí, porque não tem que cobrar tarifa a mais sobre o valor do cartão. Se é aquele valor, por que não cobra aquele valor? Aí o estabelecimento já ganha em cima de nós. O banco já ganha em cima deles, então eu acho errado isso aí. Não é difícil encontrar alguém que já tenha passado pela situação constrangedora. Constantemente, é normal aqui isso. Não aceita cartão? A gente não anda com dinheiro, com nada, na verdade. E aí em alguns estabelecimentos tem o valor mínimo? Tem o valor mínimo, aí oferece para você algumas coisas com um preço mais acessível, mas você tem um mínimo para comprar de R$20. É abusivo. Você acabou levando a mercadoria ou não? Desistiu da compra? Algumas vezes estava difícil de encontrar, acabei encontrando, acabei comprando. Mas algumas vezes eu desisto, porque aí eu sei que eu posso achar em outro local. Mas na teoria, essa prática já acabou. Sabia que foi sancionada uma lei agora em janeiro que proíbe isso? Sério? Não sabia. É bom mesmo, porque vamos ver se acaba com essa palhaçada, porque é injusto. A lei foi sancionada em janeiro deste ano e vale para todos os estabelecimentos do estado de São Paulo. Com a medida, fica proibida a exigência de um valor mínimo para compras no cartão de crédito ou débito. Quem descumprir a legislação será penalizado. E aí entra a importância da reclamação do consumidor. O que você pode fazer é registrar isso daí, um boletim de ocorrência e comunicar ao PROCON. Nós imediatamente tomamos providência nesse sentido.
Ele será multado com certeza absoluta. Que nós temos a prova, tudo, nós notificamos o tempo suficiente para que ele faça a defesa dele e depois nós aplicamos a multa. Encontramos um estabelecimento que determina um valor mínimo para a venda, independentemente da forma de pagamento. Segundo o PROCON, isso não está errado. Permitido, o estabelecimento é dele, tanto em dinheiro como em cartão, sabe, em espécie, tudo, ele vende, então aquele mínimo ele tem para vender. Isso é legal. Sobre a exigência do valor mínimo para recebimento em cartão, alguns consumidores concordam com os motivos alegados pelos lojistas. As empresas também têm custos, né? Então você tem que pagar os funcionários, loja, e às vezes para a pessoa que tem um comércio não compensa vender R$20 no cartão. Mesmo com as alegações do lado de dentro do balcão, o consumidor agradece a aprovação da lei. Bom, é bom, porque facilita, né? Hoje em dia o pessoal está evitando o máximo de andar com dinheiro e o cartão facilita, né? Então as lojas teriam que facilitar também, né? Aceitar qualquer valor. Qualquer valor, na minha opinião, qualquer valor. Por hoje é só. O programa Projetos de Lei chega aí ao fim. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês, hein? Até lá.